Neste final de semana, o Campeonato Mundial de Moto Velocidade esteve em Austin, para o Circuito das Américas. E no vídeo de hoje eu vou te contar tudo o que aconteceu nesse caótico GP das Américas. Oi gente, meu nome é Lívia Abreu e esse é o primeiro Automobilívia aqui do canal. Contrariando as estatísticas e as apostas, quem venceu o Grande Prêmio das Américas foi o italiano Pecco Bagnaia. Todo mundo ali sabia, imaginava que quem venceria fosse o Marc Marquez, porque ele é o famoso rei de Austin, Venceu diversas vezes lá, inclusive foi bem nos treinos, liderou os treinos, venceu a corrida sprint, porém na corrida principal ele teve um vacilo, um erro e colocou tudo a perder. Pecco Bagnaia venceu pela primeira vez no campeonato e acho que isso reacendeu ali a autoestima dele, que dava pra ver que estava nitidamente apagada. Porém, o GP teve um início meio caótico ali. Isso porque a previsão era de chuva, Teve chuva na corrida da Moto 2, na Moto 3, a pista estava molhada, na verdade. E daí as equipes usaram o quê? A estratégia de ir com pneu de chuva. No entanto, quando estava prestes a começar a corrida, a pista já estava seca. E daí, Marc Marquez teve a brilhante ideia de atrasar a largada. Mas como ele fez isso, E atrasar a largada por quê? Para ir para o box pegar a moto de pneus slick. Para quem não sabe, a MotoGP ela não tem pit stop, então ou você troca de moto, ou é isso, ou você vai cair provavelmente. E daí o que ele fez? Correu para os boxes, Pecco Bagnaia acompanhou ele, Di Giannantonio acompanhou ele e de repente mais da metade do grid foi atrás dele, faltando segundos para começar a largada, tanto é que estava começando a rodar a vinheta ali da MotoGP e foi cortada no meio com a correria deles. E daí, a largada foi abortada, red flag. Além disso, quando a corrida estava prestes a começar, simplesmente a moto do Maverick Viñales tinha sumido. Ele estava no meio da pista aleatório, então também foi um pouco caótico pro Viñales, Logo depois desse caos todo, ele não conseguiu largar, a moto dele deu uma pane ali e ele teve que se retirar. Mas agora falando da corrida mesmo em si, o Pecco ele largou bem, mas quem obviamente largou melhor do que ele foi o Marc Marquez, que já tinha feito a pole, o Alex Marques também, que tá muito bem esse ano, até me surpreendendo, embora esteja com a Ducati antiga. Pecco Bagnaia ele sobre aproveitar as oportunidades, O Marc Marquez acabou caindo logo no início, ele até voltou, mas a moto estava detonada, e daí o Pecco finalmente conseguiu ultrapassar o Alex Marques. Inclusive é algo que eu venho criticando um pouco ele, porque se ele quiser ganhar, o foco dele é ultrapassar o Alex e atacar o Marc Marques, já que o Alex meio que fica protegendo o irmão, gente, nitidamente, Ele não ataca o Marc, enfim, é uma situação até bem feia e bem chata de ver. A gente sabe que o Alex Marques ele teria potencial de vencer uma corrida. Enfim, depois disso o Pecco ganhou de maneira tranquila e venceu um jejum aí sem ganhar as corridas, Tava vivendo a sombra do Marques, parece que ele sentiu um pouco a pressão do que é ter um multicampeão ao lado dele, Embora o Pecco seja bicampeão, ele ainda é novo, não é tão experiente quanto o Marc. E o Marc, além de ser o melhor piloto do momento, tem a melhor moto. O Pecco parece que ainda está se encontrando, então essa vitória foi muito boa para ele. E agora, falando do resto do pelotão, quero destacar a VR46, que já é a segunda corrida que termina ali no top 4. Di Giannantonio, ele subiu ao pódio depois de muito tempo, Ficou ali na terceira colocação. E o queridíssimo ítalo-brasileiro Franco Morbidelli ficou em quarto, então é uma temporada começou de um jeito muito bom para a VR46. E o Di já desde o ano passado estava merecendo esse pódio, eu tava até brincando no Twitter com os amigos que o Di já estava cozinhando e ele finalmente conseguiu. Então, além de ser um destaque da corrida, é uma grata surpresa aí da temporada. Tivemos duas Aprilias pontuando. A Trackhouse, que é satélite da Aprilia, pontuou com a Yogura, inclusive tem sido o melhor rookie da temporada até então. Uma surpresa para mim, porque eu apostava essas fichas no Fermin Aldeguer, que infelizmente caiu. Ele não pontuou essa última corrida, tem dado umas vaciladas aí, então é uma surpresa negativa o Fermin essa temporada, enquanto o Ogura de rookie é uma surpresa positiva. E o Enea ficou na 7ª colocação. A gente sabe que a KTM não tá bem na temporada também,
e ele conseguiu pontuar. Mas voltando a falar da Aprilia, foi um final de semana não muito bom para esse querido aqui, o Marco Bezzecchi, e ele conseguiu terminar a corrida na 6ª colocação. Ele largou de lá de trás e não largou bem, acho que esse é o maior defeito do Bezzecchi, mas enfim, conseguiu pontuar. E além disso, tem um carinha aí que não se foi, ele está vivíssimo, ele voltou, que é o querido Fábio Quartararo. Sabe que a Yamaha não tem feito boas temporadas. Ele até tenta, mas acaba caindo, problema na moto, parece que não anda, o negócio não vai. Mas além de ele ter feito uma boa sprint, ele fez uma boa corrida principal e terminou na 10ª colocação. E o Fábio, pra mim, é um piloto espetacular. Acho que é daqueles pilotos que, se tivesse uma moto melhor, poderia voltar a brigar por títulos. Fico decepcionada por ele ter optado a ficar na Yamaha por um contrato aí plurianual, não sei quando termina, não sei também se ele vai querer sair, inclusive ele é um dos pilotos mais bem pagos do grid, então acho que isso pesa muito na escolha dele, mas é um piloto que eu queria muito ver voltar a ganhar de novo, e fico feliz dele fazer boas corridas e voltar a estar ali pelo menos no top 10. A MotoGP volta no final de semana do dia 13 e terá a corrida às 14 horas para o GP do Qatar, então acompanhe, porque esse campeonato promete. A gente pode ver que já não tá tudo decidido ainda não. É isso, um beijo, até mais!